Pandemia, muitos jovens, 2019, 2020, eles não conseguiam sair de casa ou não podiam, eles não conseguiram estudar direito, eles não tiveram aquelas primeiras interações sociais na fase adulta, aqueles primeiros empregos. Depois, muitos ficaram com depressão, outros não conseguiam mais trabalhar, outros não conseguiam mais socializar. Já outros, olha que interessante, conseguiram excelentes empregos. E por último, outros, eles tornaram aquele momento extremamente caótico, aquele momento ímpar na sociedade, a primeira pandemia da história, no momento de suas vidas. Eles entraram na internet, ficaram famosos, ganham dinheiro até hoje. Quem não conhece uma pessoa nesse sentido, podendo ser muito jovem ou não tão jovem assim? A grande questão é que isso faz parte do primeiro conselho antes dos 30 anos. Se eu te pedisse para você definir o que é problema em somente uma palavra, eu te pergunto, o que é problema? Defina em somente uma palavra. Qual palavra você me diria? Problema é igual a oportunidade, sem exagero nenhum. Problema é igual a oportunidade. Obviamente, eu trouxe um problema extremamente atípico. Estamos falando de uma pandemia e cada um viveu uma pandemia de uma forma bem diferente. Eu sei. Porém, o que eu mais vejo são problemas que não são tão grandes quanto, e as pessoas dimensionando esse problema de forma errada. E pior, essas pessoas acabam não se movimentando. Eu chamo isso de síndrome do leão. Antigamente, quando você enxergava um leão, você só tinha luta ou fuga. Você não tinha uma outra alternativa. Agora, você enxerga um gato, você amplifica aquele gato para um leão e você nem sequer luta e nem sequer você foge. Consequentemente, você fica paralisado. Mas o problema é igual à oportunidade. Você deve identificar alguma oportunidade, não esperar que ela caia no seu colo. Os mais existem problemas que são insolúveis. Você se planeje para poder sair daquele problema e ir para outro lugar. Mas isso demora. Que demore. Existem problemas que você irá solucionar em 5, 10 anos. A grande questão é, problema é igual a oportunidade. Você deve, ao menos, fazer a sua parte e se movimentar. É devagar, às vezes sim. É complexo, às vezes sim. Mas, infelizmente, você tem que fazer a sua parte, aos poucos. O segundo conselho, eu te peço, antes de falar desse conselho, você já sabe, o meu nome é Osmar Tanajura, só para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Se o vídeo te agregou em algum ponto até agora. Caso ainda não, eu sempre digo, não tem problema. Vamos para o segundo conselho que eu anotei aqui no meu caderno, que é o homens versus mulheres. Você busca no outro o que você é. Você busca no outro o que você é. E eu vejo um movimento, eu fiquei anos sem conviver na internet, até hoje eu não convivo muito, ainda fico um pouco absorto a esse mundo meio que paralelo, quase que a realidade, que tem inúmeras bolhas, e até hoje eu acabo me assustando com alguns problemas. Alguns deles eu percebo que existem como se fossem seitas, que homens estão brigando com mulheres e mulheres estão brigando com homens. Mas não é uma briga saudável. Parece que homens e mulheres não fazem parte do mesmo nós. Pensando nós como seres humanos. Eu quero te dizer, se você não sabe, que a maioria das pessoas são ruins. Ou seja, a maioria dos homens são ruins. E a maioria das mulheres, elas são ruins. E, infelizmente, você tem que compreender isso e aceitar. Espero que no seu ciclo social seja diferente. Muito bom, maravilhoso para você. Mas essa é uma realidade quase que unânime que as pessoas acabam comentando. Sabendo disso, você simplesmente acabar generalizando e não aceitando mais relações com a outra parte. Além disso, você acabar gerando uma situação que desagrade a outra parte, quase que de propósito, não tem muito sentido. Eu digo para você que antes dos 30 anos, caso você consiga encontrar, ter algum relacionamento, ele é muito importante na sua jornada.
Se você já teve algum relacionamento ruim, você entende que relacionamentos ruins, eles fazem muito mal. Tem pessoas que ficam 5, 6, 8 anos com a mesma pessoa, sofrendo todos os dias. Isso faz muito mal para você no trabalho, no seu dia a dia, para sua saúde mental, para os seus outros relacionamentos. Agora, quando você tem um bom relacionamento, isso sim te ajuda. Não entenda relacionamento como algo negativo, como algo que irá te colocar para baixo necessariamente. Isso foi incutido na sua cabeça por uma sociedade que acaba brigando, colocando o homem contra a mulher contra o homem. Respira, calma. Um relacionamento é algo bom, sim. Mas você precisa saber escolher. Mais do que você precisa saber escolher. Você precisa entender que você busca no outro aquilo que você é. E você encontra no outro aquilo que você é. Não adianta. Recentemente eu estava na academia do prédio e acabou entrando um morador e ele acabou comentando sobre uma outra mulher que ele acabou tendo um relacionamento que ela foi muito ruim para ele. Só que logo em seguida, eu fiquei calado só ouvindo, logo em seguida ele acabou comentando de coisas ruins que também ele fez para ela. E sabe o que era mais interessante? Ele não percebeu que as mesmas coisas ruins que ele estava acusando-a, eram as mesmas coisas de outras formas que ele estava executando. Então, fique atento a isso. O terceiro conselho é para você não pegar depressão. E eu sei que você vai falar para mim, Osmar, como assim não pegar depressão? As pessoas falam que tem ou não tem depressão. Não pegar parece uma palavra um pouco estranha. Quando eu digo pegar depressão, é porque tem inúmeras atividades as quais você pode executar que elas acabam corroborando ou não para você ter uma doença, contribuindo ou não. Ou seja, se você se alimenta mal, você está contribuindo para no futuro você poder ter algum problema de hipertensão. Se você me acompanha no Instagram, osmar.tanajura, você sabe que eu tenho uma saga, que é a saga do HDL e LDL, colesterol bom, colesterol ruim. Você sabe que eu tenho algumas sagas vinculadas a esporte, à saúde. Você não pode pegar depressão. No sentido de, o que você tem que executar antes dos 30 anos, esses pequenos detalhes têm que trazer um mínimo de saúde para você. E para com essa besteira que todo mundo tem, eu sei, eu também tive, e olha que eu tive muito pior do que você. Eu tive com certeza muito pior do que você, que eu não cuidava da minha saúde em absolutamente nada. Nada de nada. Todas as pessoas que passaram por mim, todos eles falaram para mim, Osmar, você pegou todos os limites, os ultrapassou e ainda está criando outros limites cada vez mais na frente. Eu não dormia direito, eu não comia direito. Para mim, e geladeira e nada era a mesma coisa. Teve uma época que eu nem sequer tinha geladeira em casa, visto que eu não utilizava. Eu não utilizava a geladeira porque eu tomava o café da manhã, comia o almoço e o jantar em casa, de domingo a domingo, sem exceção nenhuma. Uma vez, teve algum colaborador, algum prestador de serviço, fazer um serviço lá em casa. E ele pediu um copo d'água. Não tinha água lá em casa. Eu falei, não tem. Eu olhei para ele e pensei, não tem água aqui em casa. Aí ele olhou para mim e pensou o quê? Ele já olhou com a cara fechada. Pessoal, o cara não quer me dar um copo d'água. Aí eu falei, não, é sério. Não tem um copo d'água aqui. Não tem água, não tem água. Não tem água. Eu saía 6, 7 da manhã, retornava 8, 9 da noite, todos os dias em um loop. Sábado e domingo, às vezes, retornava mais cedo e saía um pouco mais tarde. Era verdade, quando eu não estava viajando. Então, você tem sim 30 minutos, 3 vezes na semana para poder fazer uma atividade de saúde. Se você não está escutando o seu pai, o seu professor, o seu chefe, pelo menos me escute. 30 minutos, 3 vezes na semana, isso já irá ajudar bastante a ajustar um pouco a alimentação, buscar ter bons relacionamentos, ler cultura é muito importante. Nessa época eu acabei lendo bastante, eu gosto muito de livro, não tenha dúvida disso. E o quarto conselho que eu dou para você é: o militar faz a barba todos os dias, menos os dias que ele não faz a barba. Quando eu vejo um filme de Hollywood, chama muito minha atenção quando eles querem pegar aquele estereótipo da pessoa militar. Qual é o estereótipo do militar? Uma pessoa
extremamente disciplinada. E eu sei que essa palavra é um pouco mágica para você. E você quer ser uma pessoa disciplinada. Compreendo, quem não quer ser. E o militar aparece, ele acorda, ele meio que parece que levanta antes do despertador, ele nem sequer fala com a esposa, ele já levanta, a esposa fica dormindo, ele vai para um banheiro com aquela camiseta branca, faz a barba todos os dias mesmo, já estando sem barba, vai para o exército, faz as mesmas atividades, retorna, come a mesma coisa, dorme, continua um loop eterno, extremamente cansativo. E você pensa, eu não consigo ser assim. O relógio do filme correndo, e ele fica 90 dias nesse loop sem errar nada. Isso é uma mentira. Eu demorei anos para poder aprender isso, para poder entender isso. Quando eu olhava esses filmes, quando eu olhava pessoas na internet falando que são pessoas extremamente disciplinadas, ou que elas executaram atividade todos os dias, a frase que você deve levar para a sua vida quando você pensar em disciplina é: todos os dias não é e nunca foi todos os dias. Todos os dias é todos os dias quando você não erra. Você irá errar nesse caminho, então você programou todos os dias estudar 1 hora que seja. Bom, de 60 dias, se você acabou não estudando 2, 3 dias porque você estava muito cansado, porque algum parente pediu ajuda, porque você precisou resolver qualquer outra coisa, sinceramente, olha para mim. Você não executou todos os dias? Isso não é executar todos os dias de um jeito popular de se falar? Quando as pessoas falam que elas executam todos os dias, são extremamente disciplinadas, elas querem dizer que elas falham sim, mas elas falham tão pouco, que basicamente elas fazem todos os dias. Elas falham tão pouco que quando elas falham, elas simplesmente ignoram. Aí que está o grande insight da disciplina. Quando, é que nem aquele vídeo, já teve um vídeo, não sei se você já deu uma olhada na internet, que basicamente a pessoa faz um comparativo. Se eu fosse indisciplinada nas atividades mundanas, igualmente eu sou indisciplinado com atividades não mundanas. Por exemplo, eu peguei um copo d'água, deixei cair um pouco da água no chão, numa bancada, quer que seja. E o que é normal se fazer? Opa, enxuguei, bebi meu copo d'água. Só que parece que na sua vida você pega a água, se cair um pouco, você fala, então agora eu vou derramar. Então, você faltou na segunda, na academia, não tem problema, acabou, vai na terça. Ignora que você faltou na segunda. Esquece segunda, não existe mais segunda. Acabou, passou, cansado ou não, aprende, foi, acabou. Em cima da síndrome do leão, não foi um problema, mas pode ter sido um problema pontual, talvez você considere aquilo um problema. Os disciplinados, quando eles erram muito pontualmente, eles ignoram e continuam. O quinto conselho é: invista. Pode ser um conselho muito simples, mas não é não. Quando eu fui morar sozinho, ali por volta dos 19, 20 anos mais ou menos, e já fui morar em outra cidade. Só que, quando eu saí da casa dos meus pais, eu passei um período em mais ou menos em 2 casas diferentes, e uma dessas casas, que foi a segunda, eu acabei convivendo um tempo com um colega. E nesse momento, eu acabei convivendo com ele, no caso, eu não saí para estudar, tá? Eu já saí para trabalhar. Então, eu já pagava minhas contas, alimentação, já tinha negociação em relação a valor de moradia, em relação a transporte, eu tinha que arcar com tudo mesmo. E aí logo fiquei só um pequeno período com ele, depois eu acabei ficando de fato morando sozinho, e ponto final. Nesse momento, teve uma vez que eu cheguei em casa, tipo assim, umas 9 da noite, 8:30 da noite, 10 da noite, muito cansado. E era quinta-feira, até me lembro como hoje. E ele virou pra mim, o rapaz, ele já tinha seus 40 e poucos anos, mais ou menos, ele virou pra mim e falou, sexta-feira vamos sair. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Não costumava sair, mas eu falei, ok, porque eu tinha que trabalhar, eu ainda era estagiário. Eu ainda estagiário, mas já era gerente de uma empresa e eu ainda tinha que finalizar a faculdade. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Nessa,
que nós saímos na sexta-feira, ele virou para mim, não somente nesse dia, mas também em outra oportunidade, no sofá, ele virou para mim e falou: quando você tiver 30 anos, tudo que você está fazendo agora com 20, aos 20 anos, você irá agradecer o Osmar de 20 e poucos anos. Porque o que você está fazendo é trabalhar, é construir, é focar no que é certo. É não querendo se envolver em problema, não aceitando suborno, porque eu trabalhei na área de engenharia. Engenharia é complexo. Sempre tentando fazer o certo. Nesse momento, eu entendi que todo investimento que você faz aos 20 e poucos anos, você acaba colhendo aos 30. Todo investimento, em qualquer área da sua vida. Não negligencie isso. Pensando na parte que é financeira, bom, existe a parte social, existe a parte de relacionamento. Parte social, tenha pessoas ao seu redor que são honestas, que compactuem com o que você acredita de verdade. Parte de relacionamento, busque uma pessoa que você possa agregar na vida da pessoa, que seja uma boa pessoa. Muito simples. Bom, quando você olha para a parte de investimento, é muito simples também, entre aspas. Trabalhe mais, busque um melhor emprego, faça a sua parte. Não existe meritocracia plena no mundo, então você terá que se adaptar ao mercado. E quando você receber o seu recurso financeiro, caso você não tenha nenhuma dívida já, você, primeiro, paga o que é obrigatório. E o que é obrigatório? Água, luz, alimentação e, olha que interessante, investimento financeiro. Investimento financeiro é obrigatório, sim. E depois você acaba direcionando ali para outras áreas da vida que não são obrigatórias. Eu até fiz um vídeo em outro canal que eu tenho, que eu falo somente sobre investimentos financeiros, dinheiro, grana. Esse vídeo eu vou deixar aqui do lado. Quanto você deveria ter com 20, 30, 40, 50 anos de idade, tanto pensando lá fora, como pensando aqui no Brasil. Depois eu risquei e trouxe você para a realidade. Bom, você já sabe, o meu nome é Osmar Tenajura e eu te vejo daqui a pouco.